Oi, gente, hoje eu vou trazer uma resenha pra vocês que eu nem sei por onde começar. E eu nem sei se esse vídeo vai ficar imenso, mas eu preciso falar com vocês o que eu senti com essa leitura aqui, que foi Minha Sombria Vanessa. Eu não sei se tá dando pra vocês verem, porque como sempre, né, eu não tenho aquela câmera que aparece, mas vou colocar assim, acho que dá pra ver, vou colocar a capa aqui pra vocês também. E foi lido no Kindle, e eu já começo com uma explicação de que eu sou parceira da Intrínseca, mas não tem chegado correios aqui pra mim, então assim, eu tenho tido muita dificuldade de receber os livros de parceria, e eu tenho recebido por e-book, mas a Intrínseca não conseguiu me mandar, por uma questão lá que eles utilizam outro, que não é o Kindle e tal, e no desespero eu comprei, porque eu tava assim com insônia, e eu já tava desesperada, porque desde que eu vi o vídeo da Bel Rodrigues, que é uma booktuber que vocês devem conhecer, lógico, mas que eu aprecio muito o trabalho dela e tal, eu fiquei com vontade, e aí muitos de vocês leram e também já resenharam, já falaram, eu falei, não, preciso ler esse livro. E eu já sabia que ele era um livro forte, ele era um livro que ia me incomodar por tratar de relacionamento abusivo, que é um tema que eu sempre debato aqui com vocês, sempre trago pro canal. E aí eu fiquei com muita vontade. Então eu já aviso a vocês que esse vídeo aqui terá alguns spoilers da minha leitura e também abordará temas que são pesadíssimos, como pedofilia, estupro, abuso sexual e relacionamento abusivo. Então se você estiver frágil ou tiver algum gatilho com isso, por favor, assista os outros vídeos que tem aí, tem comédia, eu tô postando 2 vídeos por dia. Esse aqui realmente é um papo com você, principalmente com você, mulher. Por que eu vou dizer isso? Porque essa história do Minha Sombria Vanessa, a autora, que é a Kate Elizabeth Russell, é o primeiro livro dela. E uma coisa que eu achei interessante é que ela é do Maine, e quando fala Maine eu já pensei logo em Stephen King, né? E aí depois nos agradecimentos eu vi que o pai dela é amigo do Stephen King e ele leu esse livro. Você imagina, né? No lançamento o Stephen King vai ler. Meu amor, se eu conhecesse o Stephen King eu já tava feliz da vida. Mas ela já avisa no início também que apesar de ser uma história de terror, não é uma história de terror, não é uma história com sobrenatural, com nada disso, mas com a coisa que mais aterroriza as pessoas, que é o ser humano, o quanto ele é podre, o quanto ele é cruel e o quanto ele pode, a palavra é essa, foder com a cabeça de uma pessoa. Essa história, que é muito forte, ela é inspirada em várias histórias que acontecem em várias partes do mundo a todo instante, mas também é importante dizer que ela não é uma história autobiográfica. A autora não passou por nada disso e ela é ficcional, mas é um ficcional também descrito em primeira pessoa, e isso foi muito importante pra mim, porque quando ele é narrado pela Vanessa, que é a protagonista, ele é narrado em alguns anos, então ele vai ser narrado primeiro em 2000, quando ela tem 15 anos, depois vai ser narrado bastante em 2017, que é o tempo atual, e também vai rolar em alguns anos, tipo 2001, 2002, porque ela vai fazendo aniversário e tal, vão passando esses anos, e também tem outros anos que são falados ali, acho que 2006 também, se eu não me engano, por aí. O que vai acontecer com a Vanessa? A Vanessa é uma moça que mora no Maine e ela é uma adolescente, na verdade. Ela acabou de completar 15 anos. Quando ela consegue convencer os pais dela de ir para uma escola particular. A escola nos Estados Unidos ela é gratuita e estudam tanto os ricos quanto os mais, né, humildes e tal. A gente sempre fala sobre isso, a gente vê isso nos filmes e tudo, nas obras. Mas ela quer ir pra essa escola, ela sempre foi uma menina que gostou muito de estudar, de ler principalmente, e ela consegue convencer os pais porque ela ganha uma bolsa, então ela sempre foi uma aluna muito inteligente e tal, ela ganha uma bolsa e vai parar nesse internato, que é um internato de excelência e tal, e que os pais dela topam, lógico, pra ver o melhor pra filha. Então ela vai ficar nesse quarto e ela já começa aí, a gente vai saber depois no meio por quê, que a melhor amiga dela, a Jenny, elas deixam de se falar, não são mais tão amigas, e aí ela passa por um processo aí de ciumeira com a amiga e tal, mas isso não é o foco principal. Ela também tem um amigo, Jesse, então assim, ele tem alguns amigos ali que tentam abrir os olhos dela sobre uma relação que ela vai ter com o professor. Ela começa a ter aulas de literatura inglesa com um professor que é formado em Harvard e tal, que é o Jacob Strain. Esse homem, esse demônio, ele tem 43 anos e ela apenas 15. Eu sei, gente, que vocês vão falar de alguns relacionamentos até famosos aqui do Brasil, um que é sempre questionado é o do Caetano Veloso com a Paula Lavigne, por exemplo, que ela tinha 13 anos. Ou vocês vão contar que as suas avós se casaram com 14 anos e foram felizes para sempre.
Eu não tive isso na minha família, realmente. Eu não tive ninguém menor de idade que se casou. Nem a minha avó, nem minha bisavó, realmente não teve. Eu não sei tataravó, mas eu acho que. Não sei. Mas acho que pelo menos uns 17 a minha tataravó tinha. Eu tenho que pesquisar melhor. Mas sempre foi muito incômodo pra mim ouvir essas histórias. Sempre quando eu vejo filmes onde adolescentes se casam e que não são com adolescentes, são com homens mais velhos, eu tenho uma visão de que aquilo ali já é um abuso por si só. Porque aquela menina, ainda é menina assim, precisa se conhecer, precisa se descobrir, precisa, enfim. E essa história de que meninas são mais maduras do que homens, gente, isso não é verdade. Isso não foi provado em lugar nenhum. Apenas porque a sociedade machista as coloca, as erotiza, na verdade, como já fossem mulheres quando elas fazem 14, 15, 16 anos. E isso é muito visto quando se cobram que meninas adolescentes de 16 anos, digamos assim, tenham consciência do que estejam fazendo. Se ela engravidou é porque ela quis. Mas famosos como o próprio Neymar ainda sejam chamados de menino Ney. E isso me incomoda profundamente, porque pro homem ele só vai crescer com 40 anos, what the fuck. Eu sei, gente, que toda regra tem sua exceção. Eu sei, por exemplo, também que toda regra tem sua exceção no caso, né, de meninas um pouco serem mais maduras um pouco do que outras, por causa da criação, por causa de N fatores. Mas isso não quer dizer que elas estejam prontas com 14, 15 anos para se relacionarem com homens de 43. São homens mais velhos do que eu, gente. É como se eu dormisse com um menininho de 13 anos, 12 anos. Isso é inconcebível, sabe? Eu não sei nem usar a palavra. Isso me revoltou boa parte do livro. E eu sei que muita gente nessa leitura vai ter raiva da Vanessa. Por quê? Porque a Vanessa não se vê como vítima. A Vanessa o tempo inteiro, ela se vê como alguém que amou e foi amada. Ela não vê nenhum mal naquilo, apesar de como ela está narrando, a gente vê o tempo inteiro que aquilo ali foi abuso, foi estupro, foi pedofilia. Ela não sentiu prazer. E assim, talvez quem nunca tenha vivido um relacionamento abusivo e erga as mãos pro céu, porque eu vivi vários, inclusive o último antes do meu marido, eu sempre falo isso, foi traumatizante em diversos níveis que hoje na casca de fora de tudo isso eu consigo perceber o quanto todo mundo tentou me abrir os olhos e eu não via. É impressionante, é muito Vanessa que eu passei, gente. Então assim, por isso eu consegui entender a personagem, por isso eu consegui entender que as pessoas tentavam abrir os olhos dela e ela, numa paixão cega, insana, não vê o mal que aquele homem fazia pra ela. E é claro que ele usa artifícios que são muito claros, assim, né, do tipo, você é diferente, você é especial, você é muito mais madura do que as meninas da sua idade, eu nunca senti nada assim por ninguém. Coisas que ele sabe, que ela, por ser introspectiva, por ela não se dar bem com pessoas da idade dela, ela vai achar que ela é especial e vai cair ali na armadilha dele. A cena do primeiro sexo deles é bizarramente nojenta. A gente vê ali como ela foi estuprada. Ela não tá sentindo prazer, ele tá pensando mais nele do que nela. Ele a convence de todas as formas, ele sempre tem uma palavra, e ela vai percebendo isso, porque tem um momento que a mãe dela vai questionar e ela vai dizer, se o Strainer, né, até esqueci o nome, se o Strainer estivesse aqui, ele convenceria minha mãe em segundos. E assim, o que vai pegar mais também nessa leitura é que vai ter uma denúncia contra esse cara. 8 mulheres vão se unir, mas principalmente uma que é a Taylor, ela vai se unir, vai procurar para que a Vanessa, que essa história dela vai ficar marcada na escola, e ela vai ser expulsa da escola para que ela diga a verdade do que aconteceu, mas ela não se vê como vítima, ela inclusive ela continua não se relacionando com ele depois de um tempo, eles vão se separar, mas na fase adulta, ela na atualidade, que passa 2017, ela tem 33 anos e ele tem 59, sei lá, acho que é essa conta que foi feita, enfim. Mas ela não vai se ver como vítima, ela vai ficar ligando pra ele, ela vai ficar defendendo ele, ao mesmo tempo que ela consegue perceber, sim, de que aquele homem foi mal pra ela. Ela sabe da verdade, a Jenny vai procurar ela e falar a verdade, falar que ela saiu dali expulsa, porque ele preferiu se defender do que, né, ele destrói a vida dela, ele destrói a carreira dela, ele foge totalmente com a cabeça dela. E assim, ela não vê isso. E ela não vendo isso, a pessoa que está de fora vai fazer o julgamento que eu vejo em muitas vezes quando alguém denuncia um estuprador, um abusador, enfim,
as pessoas se perguntarem primeiro, sabe, transformarem a vítima em culpada. Primeira pergunta é por que ela não falou isso antes? Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Outra pergunta que sempre fazem é: mas ela se insinuava pra ele, porque em determinado momento ela vai sim, né, não é se insinuar, ela está achando que aquilo é uma paixão e ela vai agir como se fosse um adolescente da idade dela, só que ele não é e ela não percebe isso, então cabe a figura mais madura, a figura adulta, brecar essa relação. Porque isso não é uma relação de amor, gente, isso não é amor. E isso o tempo inteiro é mostrado na história através de uma fixação que ela tem pela história Lolita do Nabokov, que ela imagina que é um amor. E eu tô pra ler Lolita de novo, porque eu li muito jovem também e eu achava que era um romance lindo. E não é. Quando você cresce, você vê que aquilo não é romance, que aquilo é abusivo, que tá tudo errado, que é pedofilia, que enfim. Eu quero muito ler e reler, mas eu deixei na casa dos meus pais, eu acho o livro e, enfim, se eu não conseguir, acho que eu vou acabar comprando no Kindle também pra conversar aqui com vocês, que depois eu fiquei com muita vontade de reler. Se vocês quiserem também me darem um apoio, comenta aqui embaixo se vocês querem que eu releia Lolita. Tem mais coisa pra ser falada, frases que ele diz, como eu vou estragar você. Isso é amor aonde? Isso é doentio. Gente, esse livro foi me embrulhando o estômago tantas e tantas vezes. Eu até não pesquisei sobre a Fiona Apple, que também disse que ela foi estuprada. Eu não conhecia essa cantora ainda. Algumas coisas são faladas que são reais, por exemplo, o Edgar Allan Poe ter casado com a prima e a prima ter 12 anos. A gente sabe de outros casos de menores de idade, como o Woody Allen, que casou com a filha adotiva de 16, começou a se relacionar com ela quando ela tinha 16, como Caetano Veloso, que eu já falei. E se eu pesquisar, eu vou achar diversos outros nomes de pessoas famosas e casos anônimos de pessoas que se relacionam com adolescentes, com crianças e acham que tá tudo certo, porque as mulheres são muito mais adultas do que os homens. Essa é a desculpa que se dá. Gente, eu nem sei. Eu acho que foi um livro que... Eu gosto de livros fortes, mas esse tema é um tema que mexe muito comigo e que eu fico pensando quantas mulheres não precisam de que se abra o olho e que você não desista de abrir esses olhos dessa sua amiga, da sua irmã, da sua mãe, seja de quem for. Porque os relacionamentos, eles acontecem o tempo inteiro e a gente não pode romantizar. Eu vou citar aqui, como eu falei com 365 DNI. Eu vi os SBA, né, também, CSBA's Ask, que é o do ator que eu gosto, do Ibrahim Selikó, que no início era, sim, um relacionamento mega abusivo, mas que depois teve uma virada de chave que foi interessante, inclusive porque ela se manteve muito forte. Mas nem todo personagem tem essa virada de chave, e nesse caso, com uma menor de idade, não tem que ter virada de chave, tem que ter cadeia, tem que ter, sabe? Então, assim, todo mundo erra, e assim, os pais, eu não conseguia culpar os pais, na verdade. Eles tentaram fazer alguma coisa, mas eu não sei, assim, eu teria que ir mais a fundo no qual seria o papel de um pai e de uma mãe nessa história, porque eu acho que a escola errou demais. A escola passou a mão na cabeça desse homem, porque já existiam outras histórias antes de acontecer isso com ela, de que ele fazia isso e nada foi feito. Ai, gente, é muito incômodo. É um livro, assim, que te tira de todas as zonas de conforto e eu nem dormi direito. E eu tô aqui acordada de olheira, taquei uma make que era pra fingir que eu dormi. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu recomendo esse livro, sim, mas se preparem. Tem que ter coração pra ler esse livro, tem que ter, né, porque é um soco na boca do estômago. E, por favor, vamos sempre falar que relacionamentos, assim, não são amor, gente, tá? Isso não é uma história de amor. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se vocês quiserem ler. Eu não tá no Kindle Unlimited, mas ele tá pra venda, então vou deixar os links aqui embaixo. Vou ficando por aqui, porque eu tô nervosíssima, e é isso. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.